Hey, hey! Bom ter você do lado de cá. Seja muito bem-vindo à nossa apresentação da mentoria Casamento Transformado. É isso mesmo que você ouviu. Eu tenho certeza que ao término dessa jornada a qual nós estamos iniciando, você viverá um processo transformacional no seu casamento. E por que eu digo isso? Porque eu tenho plena consciência e convicção de que aquilo que é entregue aqui para você, que será entregue para você, é algo que pode sim transformar, se você quiser, ok? Se você quiser, pode sim transformar não só a sua vida, mas a vida da sua posteridade, seus filhos, sobrinhos e netos. Então vamos à apresentação. Eu acredito que você já me conhece, já nos conhece, nós já devemos ter nos falado em algum momento, então vamos direto ao ponto. Então, mentoria Casamento Transformado. A mentoria Casamento Transformado, ela trabalha junto com a igreja local. Não é um programa, não é algo fora do contexto local. É aplicado dentro de uma contextualização da comunidade local e tem como propósito promover cura, promover transformação e fortalecimento da família e do casamento. Essa é a nossa missão com esse projeto. E a nossa firme convicção é que todos os casais, todas as famílias têm uma tarefa do Senhor e é o nosso desejo ajudar, direcionar, cooperar para que você possa estar equipado, edificado para tal ministério como uma equipe de uma só carne. Uma família forte gera uma igreja forte gera uma sociedade forte. Porém, antes de ter uma família forte, nós precisamos ter componentes desta família forte, homens fortes, mulheres fortes, homens vivendo o seu propósito, mulheres vivendo o seu propósito. Nós cremos que quando os lares são fortes, as igrejas são fortes, cremos também que só existe uma relação forte e saudável quando as pessoas dessa relação são fortes e saudáveis também. Então, os princípios bíblicos que nós vamos compartilhar aqui dentro desse treinamento do casamento transformado, ele vai nos trazer direção sobre como andarmos na plenitude do relacionamento de uma só carne, capacitando-nos a se tornar um lar cristão, que seja luz, ministrando salvação, ministrando cura, ministrando libertação, em o nome do Senhor Jesus. Para os casais cujos casamentos estão atribulados, o casamento transformado ele oferece esperança de reconciliação e de uma cura permanente. Os estudos da mentoria Casamento Transformado, eles providenciam as ferramentas necessárias para aqueles que estão procurando andar em paz e harmonia. Primeiro consigo mesmo, depois dentro da sua relação. Ok? Então vamos prosseguir aqui ainda dentro da introdução, trazendo aqui que os casamentos que ficaram frios e rotineiros descobrem nova vida e vibração. Quando? Quando experimentam um aprofundamento do amor de Deus. No casamento transformado, o plano de Deus para o casamento torna-se cada vez mais empolgante e penetrante. Os casamentos rotineiros eles podem descobrir um novo despertamento na verdade da palavra de Deus. É isso que nós acreditamos e queremos promover junto com você. Os casamentos que já têm uma base firme caminham para a excelência através dos princípios bíblicos, dos fundamentos, que são também propagados dentro da mentoria Casamento Transformado. Os casais que já têm bons casamentos aprendem a usar a sua estabilidade para reproduzir vida em outros casamentos. Então, o treinamento Casamento Transformado, ele tem algumas lições, tá? Ele é modulado em lições, como eu disse para você. São 14 semanas onde nós vamos caminhar juntos com você aqui para potencializar o seu resultado e trazer a transformação que a sua vida está pedindo
agora. Então eu vou te apresentar aqui alguns como que nós vamos caminhar, né? Cada semana tem uma videoaula, tem uma informação aqui para você. E nós vamos começar trazendo a apresentação, a introdução e o alinhamento. Nesse primeiro momento, eu estou fazendo uma apresentação para você. Depois nós temos a sessão de alinhamento, onde nós vamos avaliar e definir alguns objetivos e traçar uma meta para alcançarmos esse objetivo. Mas no primeiro momento, que é essa primeira semana, nós vamos trabalhar os fundamentos do casamento bíblico. Afinal de contas, nós precisamos partir do pressuposto que existe sim um manual, existe sim uma cartilha pré-organizada que nos orienta, que nos direciona para vivermos um casamento bem fundamentado, bem alicerçado, um casamento forte, uma relação saudável. E nós vamos aprender sobre isso. No segundo momento, que é na próxima semana, nós vamos aprender sobre a unidade no casamento. Lá nós vamos distinguir a diferença entre união e unidade. Você vai aprender, talvez você já saiba isso, mas lá nós vamos trabalhar essa dinâmica para que você tenha uma consciência mais clara e mais plena acerca do casamento estabelecido por Deus. Também na terceira semana nós vamos falar sobre a comunicação no relacionamento. Olha como isso é importante, é relevante, porque muitas vezes tem uma distorção na comunicação dentro do relacionamento. E essa distorção, ela causa ruídos, ela causa divergências, ela causa polêmicas e ela causa males muito estressantes dentro da relação. Por isso a gente precisa compreender o impacto e a importância da comunicação no relacionamento. Nós vamos também na quarta semana falar sobre a relevância da intimidade física e emocional. Porque muitas vezes nós prezamos muito por uma em detrimento da outra. E nós precisamos ter um balanceamento, um alinhamento entre esses elementos que eu mencionei aqui. Na quinta semana, nós vamos falar sobre resolução de conflitos, isso mesmo. Se você chegou até aqui, provavelmente o que te trouxe a essa mentoria foi um conflito que expôs a sua vulnerabilidade, um conflito que te tirou de uma zona de conforto, um conflito que te mostrou um quadro que estava adoecido dentro da relação. Então nós vamos pensar um pouquinho sobre a resolução de conflitos e você vai aprender como se posicionar através de princípios e fundamentos na resolução desses conflitos. Na sexta semana nós vamos falar sobre os papéis, as funções, função do marido, função da esposa. Qual é a minha função? Qual é a função dela? Nós estamos alinhados dentro dessas funções? Então vamos dimensionar isso também. Na sétima semana nós vamos falar sobre perdão. Muitas vezes nós precisamos quebrar o nosso ego, quebrar o nosso orgulho e perdoar para que haja uma reconciliação. O nosso Pai, ele quer promover para nós uma reconciliação, mas agora não mais com ele, mas com os nossos semelhantes, nas nossas relações. E detalhe, essa mentoria ela é voltada para a família, para o casamento, mas ela se aplica a todo e qualquer momento da sua jornada transformacional. Nós vamos falar também sobre administração financeira no lar. Nós temos percebido, o SPC diz que parte dos divórcios hoje eles se dão por causa dos impactos financeiros na família. Nem sempre os membros dessa família conseguem lidar com esses impactos e isso acaba atrapalhando a relação. Na nona semana nós vamos falar sobre pais e filhos, né? E aqui nós vamos falar novamente sobre funções, nós vamos falar sobre como treinar filhos emocionalmente saudáveis, nós vamos trazer ferramentas e dinâmicas para que você possa avaliar e pensar sobre como nós estamos treinando os nossos filhos ou as nossas crianças para o futuro, ok? Na 10ª semana nós vamos falar sobre a espiritualidade no casamento. E isso mesmo, afinal de contas, um cordão de 3 dobras, ele se torna mais difícil de ser rompido, de ser quebrado. Então não tem como nós avançarmos numa relação saudável, não tem como nós avançarmos num casamento balanceado, se nós não aplicarmos os princípios da espiritualidade dentro da relação.
Na 11ª semana nós vamos falar sobre como manter um casamento saudável. E aqui nós vamos fazer uma avaliação, um feedback de tudo que nós trabalhamos dentro de todo esse tempo e vamos trazer aplicações práticas, com dinâmicas, com ferramentas, para que você possa pensar acerca de como manter um casamento saudável. Não tem uma receita pronta que eu digo para você, faz isso e isso e está tudo pronto. Não, é uma construção. E às vezes para construir precisa desconstruir e nós vamos aprender tudo isso. Na 12ª semana nós vamos falar sobre a importância do compromisso. Sim, nós precisamos compreender, trazer clareza sobre o impacto do compromisso, né? O compromisso na relação, o compromisso nas funções. Isso tudo vai impactar e vai te trazer uma consciência mais ampla da relação a qual você está inserida. E a 13ª semana nós vamos fazer a renovação dos votos e o compromisso contínuo. Aqui nós vamos fechar a nossa mentoria, onde você vai fazer a renovação dos votos, trazendo consciência do que foi perdoado, do que foi melhorado, do que pode ser melhorado e aplicando tudo que nós trouxemos ao longo dessa mentoria para você. Tá bom? Lembrando que não acaba aqui, não termina aqui. Aqui é apenas o começo. Tá? É o começo de uma jornada, é uma construção. Só que muitas vezes, nesse processo construtivo, nós vamos precisar desconstruir primeiro. E eu preciso muito que você esteja dedicado, empenhado, porque nós vamos continuar com você aqui por pelo menos 6 meses. Tá? A mentoria em si são 14 semanas, mas nós vamos ficar juntos por mais 6 meses. 6 vezes acompanhando a evolução, a aplicabilidade dos passos que foram aprendidos, para avaliar se de fato está fazendo sentido na prática aquilo que nós aprendemos na teoria, ok? E aí, nós vamos então para a próxima dinâmica. Tem mais aqui? Tem? Tem, né? Ah, ok. Então tem a avaliação do processo transformacional. Que legal, que legal. Estava esquecendo disso aqui, isso aqui é muito importante, tá bom? Então, quero te dar as boas-vindas a esse protocolo, a essa dinâmica, a essa mentoria. Durante essas 14 semanas, você que vai estar conosco aqui, nós vamos ter encontros semanais, vai ter aulas aqui gravadas para você assistir, mas nós vamos ter também um encontro semanal em grupo e às vezes até mesmo individualmente, com mentores, onde nós vamos aplicar algumas práticas, né, nos ensinamentos, a nossa vida conjugal. Onde nós vamos também trazer alguns convidados, algumas pessoas que são referências em treinamentos, em trabalhos voltados para a família, tá bom? E é importante ressaltar que muitos casais relatam que esse programa ele tem um impacto positivo, duradouro, no seu matrimônio. Então, se você quiser mais informações sobre como levar e organizar um grupo de casamento transformado aí na sua comunidade, no seu bairro, na sua cidade, eu recomendo entrar em contato com uma igreja que tem iniciativa ou procurar os recursos online sobre o programa. Nos chama, tem um número aqui, ó, tá aqui em cima, aqui em algum lugar, aqui tem um número do nosso telefone. Chama e vamos agendar essa nossa caminhada. Ok? Quer saber mais? Nós nos encontramos então na próxima videoaula.